Seja muito bem-vindo a mais um programa Propósitos de Vida. Meu nome é Adriano Papa, sou pastor. Estou na apresentação deste programa que tem abençoado a família brasileira. O programa de hoje está cheio de surpresa, ainda naquele clima de aniversário. O programa Propósitos de Vida está fazendo 6 anos e hoje aqui no estúdio nós estamos recebendo aqui a Nick e a Maikele, né? Elas, juntamente com a Michele não pôde vir hoje na gravação do programa. Elas me ajudaram muito no início do programa, quando o programa era ao vivo. Elas ajudavam na produção do programa, né? Seja muito bem-vindo, Nick, Maikele, tá? O que vocês faziam no programa Propósito de Vida? Quando nós fazíamos o programa, ele era ao vivo, né? Sim. Aí nós conversávamos com o pessoal, tinha um chat no site deles, nós conversávamos com eles e atendi o telefone quando era ligação ao vivo. Sim. O programa, gente, ele era ao vivo e também, além da TV a cabo, ele era transmitido pela internet. Então elas ajudavam no bate-papo, é isso aí. E nas ligações, né? As pessoas ligavam também algumas vezes para o programa, né? A gente sorteava alguns brindes, não era isso? Alguns cantores traziam alguns brindes, a gente sorteava aqui, elas atendiam também no bate-papo na internet. Geralmente as pessoas que ligavam, que conectavam com vocês no bate-papo, na internet, geralmente elas se identificavam de que lugar, de que país, de que estado, de que cidade. Vocês lembram assim? Variava, dependendo do programa, tinha gente de Atlanta, eu lembro Estados Unidos. Também de Portugal. Tinha uma galera também de Valadares que sempre conversava com a gente. Sim. Deixa eu ver mais O povo daqui de Patinga também. Tinha o pessoal daqui de Patinga que pessoal bombava, da cidade, né? Sim. E tinha outros lugares em cidades, outras cidades, países, né, em inglês que vocês não entendiam. Legal, né? O que vocês achavam assim mais interessante no programa? Era na hora que tinha oportunidade do pessoal dar um recado, né? Dar um recado pessoal, mandar um alô pro pessoal que estava longe, né? Falando ainda que o pessoal que estava mandando alô falava que estava com saudade das pessoas que estavam longe, né? Sim. E isso trazia assim um pouco mais de, como se fala, aproximava mais as pessoas, né? Aquelas que estavam bem longe aproximavam bem para perto e matavam um pouco a saudade. Eles aproveitavam o programa para mandar recado para as pessoas da cidade de Patinga. Isso, né? Aproveitava, manda um alô para minha mãe. Interessante isso. Eu vou aproveitar aqui e vou colocar algumas imagens delas na época do programa. O Vinícius vai colocar aí na tela algumas imagens das meninas fazendo apresentação, atendendo alguém aí no programa. Vocês vão ver um pouquinho aí agora. É isso aí, nós voltamos com o programa Propósitos de Vida, hoje com a participação da cantora Chayenne. Tá pronto as produtoras? Tá pronto? Agora vamos lá, eu não chamei no início do programa. Nick, Michele, boa noite para vocês. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Boa noite, Chayenne. Boa noite, meninos. E vamos lá, vamos falar do pessoal que estão conectados com a gente. Eu já vou mandar um abraço para todo mundo. Eu vou mandar um abraço pro pessoal de Belo Horizonte, também um pessoal daqui de Patinga, também um pessoal de Caratinga, também um pessoal de Brasília, também o pessoal do Rio de Janeiro, também o pessoal de São Paulo, pessoal também da cidade de Nantes e também de Ferraz de Vasconcelos. Um abraço para todos vocês. Vou dar uma boa noite a para as tias lá em Vitória e também para o Arthur e para a Silvia que estão assistindo a gente.
Maikele, cita alguma situação engraçada que vocês passaram atendendo telefone ou conversando na internet na hora do programa? Tinha hora do programa, quando nós atendia, era ligação pro plano da avó Silmar. Ah, sim. Aí quando nós atendia, alô, essa é da avó Silmar? Aí nós, não. E aí tava ao vivo, né? Ao vivo. Uhum, aí tinha da hora já trocar, né? Pra não atrapalhar a programação. Coisa do ao vivo, né? Hoje, vocês, quem assiste o programa já sabe, já vê que vocês não estão mais ajudando a gente, né? De qual igreja que vocês estão participando hoje? Hoje nós somos da Batista Shalom, no Cidade Nova. Em bairro Cidade Nobre. Tá, lá na igreja, o que vocês fazem? Olha, antes a gente ajudava, né, na escola dominical com as criancinhas, mas agora a gente está ajudando no projeto lá no Vila Formosa, que é o projeto dos Filhos da Rua, né, que é uma como é o nome? Associação? É uma associação, né, que além de trazer aulas de natação, de informática, ainda ensina a palavra de Deus para essas crianças, né? E trabalha com meninos de rua, como que é? Um formato de creche? Com o pessoal da região, próprio bairro, né? Do próprio bairro. Ah, sim. Bacana. E quais os projetos para o futuro? Nós estamos orando, né? E aguardando a vontade do Senhor. Então tá bom. Muito obrigado por vocês terem vindo. Vocês querem mandar algum abraço para alguém? Vocês estão na televisão novamente, né? Matando a saudade. Pois é, matando a saudade. Quer mandar um abraço para alguém? Um alô? Esse é o momento. Oi, mãe! Eu queria agradecer, né, pela participação, né? De estar fazendo o quê? Comemorando os 6 anos, né, do programa Propósito de Vida. E que nós ficamos muito felizes que mesmo nós saindo, o programa ainda continuou, né? Que Deus continue abençoando, né? E que venha também resgatar almas para Cristo, né? Através do programa. Então, tá bom. Olha, o programa Propósito de Vida agradece. Eu de coração agradeço. Vocês me ajudaram bastante aqui no programa. Inclusive, gente, a nossa página no Facebook, foram elas que construíram na época, elas que montaram a página do programa Propósito de Vida no Facebook. A página, ela é um sucesso, tá com mais de 1000 curtidas, né? Várias pessoas veem lá as frases que a gente posta, os minutos com propósito que a gente coloca ali, né? Então, graças às meninas, né? E essa parte da internet aqui, que o programa Propósito de Vida estava engatinhando no início, foi graças a elas que teve essa impulsão, né? Essa divulgação, graças a elas, né? E que Deus possa realizar os sonhos de vocês, né? Nós agradecemos mesmo vocês terem participado e as portas do programa estão sempre abertas. Quando puder, né, vamos gravar de novo. Né? Aproveitando vamos olhar para essa câmera, é igual quando falava ao vivo, né? Eu olho para qual câmera? Essa, eu vou olhar para essa aqui. Aproveitando essa nostalgia de programa de comemorativo de 6 anos, eu vou fazer uma coisa que eu fazia no início do programa também e depois eu parei de um tempo. Eu cantava em alguns programas, né? E depois começaram a aparecer os cantores aqui da região, eu parei com isso, né? E deixei sempre para quem tem uma bela voz. Mas aproveitando aqui, as meninas estiveram aqui, né? E aí a gente lembra no início como era difícil divulgando o programa, fazendo ao vivo, né? E a gente cantando. Eu vou cantar uma música também, aí vocês vão ouvir agora eu cantando a música do Kleber Lucas, Eu Te Agradeço.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz vencer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz vencer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanima. É como aquela mãe que não desiste. Você não me esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Muito bem, depois de um bate-papo, depois de um louvor, depois de recordar coisas do passado e ainda recordando mais, nós vamos para o nosso Palavra Profética, em que nós vamos falar dos 500 anos da Reforma Protestante. Tá? Em 31 de outubro de 1517,
o monge Martinho Lutero afixou na porta da catedral 95 teses em protesto a práticas que fugiam da palavra de Deus naquela época. E além das 95 teses, eles ainda se baseavam em 5 solas. Nós vamos falar sobre isso na mensagem deste programa. E 500 anos depois, 31 de outubro de 2017, 500 anos depois, o que é necessário para a igreja? Quais são os desafios da igreja moderna, pós-moderna? Quais são os desafios da igreja nessa atualidade? É necessário uma reforma? Sim ou não? Tá? Então, com vocês agora, o quadro Palavra Profética. 31 de outubro de 1517, uma data que marcou para sempre a história do cristianismo e ficou conhecida como o dia em que a igreja se dividiu. Antes dessa data, somente as lideranças eclesiásticas e os letrados tinham acesso às escrituras sagradas que estava escrito em latim. Era muito difícil para um indivíduo comum ter acesso à Bíblia, ler e interpretar. A Bíblia era algo exclusivo de uma minoria e a fé era usada como instrumento de manipulação. Muitos cristãos evangélicos, vamos dizer os protestantes, não sabem quem foi Martinho Lutero. E muitos daqueles que conhecem sua história acreditam que a reforma iniciada por ele serviu para dividir a igreja ou que ele tenha tentado criar outra religião. E foi exatamente esse discurso que a igreja daquela época usou para perseguir Lutero e seus simpatizantes. A verdade é que Lutero não tinha nenhuma pretensão de dividir a igreja. Ele fazia parte do clero da Igreja Católica e tinha conhecimento de todo o seu poder, influência política e econômica, e que há séculos ela usava a fé das pessoas para o crescimento ou manutenção desse poder. Ele se voltou, foi contra a mensagem que as lideranças passavam aos seus fiéis, baseada em dogmas e costumes que não eram coerentes com a autoridade máxima do cristianismo, ou seja, a Bíblia. Essa indignação de Lutero, ela veio à tona quando ele apresentou as suas 95 teses na Catedral de Wittenberg e, após isso, na forma de protesto. Daí o termo protestante ou protestantismo. Espalharam-se por toda a Europa cristã. Lutero queria mudar a conduta da igreja, fazer com que a principal fonte de inspiração para suas práticas fossem os evangelhos, mas infelizmente a igreja estava perdida em si mesma e jamais poderia tolerar teorias contrárias aos seus dogmas, ainda que fossem puramente bíblicos. Lutero defendia, através de suas teses, que a salvação é pela graça e pela fé e que não se poderia obter o favor de Deus através da compra de indulgências ou de penitências. Nos primeiros anos, após a publicação das teses, Lutero foi duramente perseguido por lideranças religiosas e políticas. Em 1521, foi excomungado da igreja e considerado um fora da lei pelo imperador do Sacro Império Romano. Mesmo em meio a tantas dificuldades, Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão e mudou para sempre o cotidiano da sociedade na qual viveu. A partir daí, a Bíblia seria traduzida para outros idiomas. Martinho Lutero foi perseguido pela própria igreja, a qual serviu e se dedicou por anos. Certamente sentiu medo da morte e da rejeição da sociedade, mas se negou a abrir mão daquilo que considerava fundamental à saúde espiritual da igreja e à expansão do evangelho no mundo. Então eu irei falar um pouco das 5 solas de Lutero, que são a sola Scriptura, somente as Escrituras, solus Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a gratia, sola fide, somente a fé, e soli Deo gloria, somente a Deus a glória. E mostrar os desafios para a igreja de hoje. Vamos começar pela sola Escritura, ou seja, somente as Escrituras. Para os reformadores, a palavra de Deus é a única regra de fé e obediência. Para eles, nenhuma voz na Igreja de Cristo pode se elevar acima da Escritura Sagrada, que foi inspirada pelo Espírito Santo para conduzi-la a toda a verdade.
Cristo é o cabeça da igreja e ele a governa segundo os preceitos estabelecidos na Escritura. Nenhum líder, nenhuma denominação cristã, nenhum concílio, nenhum costume, nenhuma tradição tem valor normativo para a igreja cristã. Somente a Escritura. Você já reparou como as pessoas, em geral, têm tratado a Escritura nos tempos pós-modernos em que vivemos? Quando a Bíblia diz alguma coisa com a qual não concordam, as pessoas simplesmente dizem que os tempos mudaram. Com isso, abandonam o ensino bíblico e seguem seu próprio caminho. Como reagir a essa tendência? Para esse pensamento, eu deixo o texto de Isaías, no capítulo 8, versículo 20, que diz assim: a lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Vamos agora para a segunda sola, que é sola Christus, ou seja, somente Cristo, mostrando a suficiência de Cristo na salvação do homem. Muitos colocam a salvação atrelada a algo mais além do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Assim como na época em que Lutero fixou as 95 teses, refutando muitas práticas, a salvação na cabeça de muitos cristãos está atrelada ou à penitência, ou a dízimos e ofertas, ou à frequência nas atividades eclesiásticas, e por aí vai. A realidade é essa, que somos inteiramente dependentes de Jesus para a nossa salvação. Não há nada que possamos fazer para obtê-la e só recebemos porque Cristo fez por nós tudo o que era necessário. Até mesmo a fé com que nos apropriamos dessa salvação é fruto da sua graça. Somos inteiramente dependentes dele. E para salientar em nosso coração essa dependência, a teologia reformada sempre afirmou, com muito vigor, somente Cristo. A outra sola é sola fide, que significa somente a fé, e é uma das bandeiras defendidas pela teologia reformada desde o seu nascedouro. Todos os reformadores se levantaram vigorosamente contra a doutrina da salvação pelas obras ou pelos méritos. Todos eles, desde o início do seu ministério, afirmaram que a fé é o único instrumento que Deus nos dá para nos apossarmos da salvação que Ele concede graciosamente. É comum as pessoas imaginarem que fé e formalismo religioso são a mesma coisa. Esse erro foi cometido na Idade Média, quando as pessoas viam um homem frequente aos trabalhos da igreja e zeloso no cumprimento de seus deveres religiosos, e imaginavam, aí está um homem de fé. No entanto, por mais importante que seja o zelo religioso, a fé é muito mais do que isso. Não devemos desprezar o valor da participação nos cultos e no cumprimento dos deveres religiosos. Mas viver pela fé é muito mais do que a prática das atitudes religiosas. Viver pela fé é viver em obediência à palavra do Senhor, é ter comunhão com Deus, é zelar pela vida cristã, é ter motivos e objetivos nobres aos olhos do Senhor. O que é mais triste nessa história é que esse erro não foi cometido somente na Idade Média. Ele é cometido hoje entre nós, os protestantes. Viver pela fé é muito mais do que vestir uma roupa bonita para participar de um culto. É muito mais do que se esforçar para estar presente em inúmeras atividades eclesiásticas. Muito mais do que levantar a mão e gritar aleluia. Viver pela fé é refletir a luz de Cristo neste mundo mau e confuso em que vivemos. É dar um testemunho fiel de Jesus Cristo. É demonstrar ao mundo externamente a mudança que o Espírito Santo realizou dentro de você e a diferença que Cristo faz na sua vida. Outro problema com o qual nos deparamos atualmente é o da secularização da fé. Esse é o nome que se dá à fé que é de tal modo influenciada pelos valores e posturas deste mundo caído, que acaba ficando irreconhecível. O fenômeno da secularização da fé se apresenta através do formalismo religioso e o ateísmo cristão. No formalismo religioso, os aspectos externos das práticas religiosas são preservados, mas seu conteúdo espiritual
é esvaziado. A pessoa continua frequentando os trabalhos da igreja, mantendo suas amizades evangélicas e todo um aspecto de piedade, mas o seu coração está vazio e longe de Deus. Na época do profeta Isaías, Deus já condenava o formalismo religioso dos judeus. No livro de Isaías, no capítulo 1, os versículos 11 e 12, diz assim: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus atos? O povo mantinha a sua prática religiosa, mas todo o seu conteúdo espiritual havia se perdido. Suas ofertas tinham se tornado vãs, suas orações não eram ouvidas pelo Senhor, e seu culto causava desprazer em Deus. Outro caso, na visão do Apocalipse, escrita na carta à igreja de Éfeso, diz assim: tem porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. O vigor espiritual dos crentes de Éfeso não era mais o mesmo. A igreja de Éfeso, ela foi muito abençoada. Ela foi pastoreada por nada menos que 2 apóstolos e 4 evangelistas de grande influência. No entanto, quando João, preso na ilha de Patmos, escreveu a carta à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 a 7, pelo menos 30 anos já tinham se passado desde a chegada de Paulo ali. Os primeiros convertidos já tinham uma boa jornada cristã e uma nova geração de crentes havia surgido. Os primeiros cristãos de Éfeso tinham sido edificados na fé e tinham cumprido o seu papel de candeeiros do mundo, apresentando seu Senhor a uma nova geração. Mas essa nova geração não tinha o mesmo vigor espiritual da primeira. A fé estava em perigo, porém, tanto para os judeus do tempo de Isaías, quanto para os crentes de Éfeso, havia uma esperança: arrependimento e fé. A segunda forma pela qual o fenômeno da secularização da fé pode ser percebido é por meio do que podemos chamar de ateísmo cristão. Se no formalismo os aspectos externos da fé podiam ser vistos, no ateísmo cristão nem mesmo esses aspectos externos são visíveis com facilidade. Não há mais frequência regular aos cultos, apenas visitas esporádicas, totalmente desprovidas de compromisso com a causa do Evangelho, ou nem isso. O comportamento social em nada difere do comportamento de um não regenerado. E a Bíblia se transformou em um amuleto cuidadosamente guardado no fundo de uma gaveta, de onde só sai em momentos de crise, para ser agarrada e beijada de modo supersticioso, geralmente com lágrimas. Para as duas situações, somente levantando a bandeira sola fide, ou seja, somente a fé. A fé é graça que se transforma em obediência a Deus. A Igreja de Cristo é convidada a olhar além das circunstâncias religiosas em que vive e manter a comunhão com Cristo pela fé, pois essa comunhão produz vida eterna e vida abundante. Eu quero falar agora também do sola gratia, ou somente a graça. Basicamente, quer dizer sobre a graça de Deus em oposição à doutrina de méritos. E antes de falar sobre a salvação graciosa de Deus, precisamos compreender o motivo pelo qual precisamos de salvação e por que não podemos ser salvos pelos nossos próprios méritos e esforços, mas somente pela graça de Deus. A Bíblia ensina que o homem está morto em seus delitos e pecados. Isso está registrado em Efésios capítulo 2, nos versículos 1 e 2. Isso não significa que todos os homens sejam igualmente maus, nem que o homem é tão mau quanto poderia ser, alcançando assim o ápice da maldade. Também não significa que o homem esteja completamente destruído de toda e qualquer virtude, e nem que a natureza humana seja má em si mesma.
Essa doutrina ensina que, uma vez que o homem segue o curso do pecado, ele está completamente sujeito ao pecado, tendo motivações pecaminosas, inclinações pecaminosas, facilidade para pecar. Ele está espiritualmente morto e, por isso, é incapaz de fazer ou querer qualquer coisa que o conduza à salvação, bem como é totalmente incapaz de merecer a salvação mediante suas próprias obras. O homem não regenerado pode, pela aplicação da graça comum de Deus, amar sua família e ser um bom cidadão, cultivando elevadas virtudes e valores morais, tais como a honestidade, a justiça, a bondade, a coragem, etc. No entanto, nada disso está isento da mancha do pecado. Essa mancha está na nossa própria natureza e, por isso, tudo que fazemos é imperfeito. O que é imperfeito não pode merecer o perdão perfeito de Deus. Somos todos pecadores e nosso salário, isto é, a recompensa natural por nossos méritos, é a morte. Isso está registrado em Romanos capítulo 3 e no versículo 23. Para recebermos vida, é preciso que Deus haja conosco de modo que vá além dos nossos méritos, dando-nos aquilo que não merecemos. É justamente esse favor que recebemos de Deus sem merecer que se chama graça. A salvação, segundo a Escritura, não é fundamentada nos méritos humanos, mas na graça de Deus. Outro efeito do pecado na vida humana é o de impedir que o pecador compreenda as realidades espirituais necessárias à sua salvação. O homem natural carece de uma capacitação do Espírito para que possa discernir as realidades espirituais. Sem essa capacitação, ele jamais compreenderá a extensão e a gravidade de seu pecado e, consequentemente, jamais compreenderá a sua necessidade de salvação. O homem natural está cego em seu entendimento e os seus sentimentos estão corrompidos pelo pecado. A natureza humana não é má em si mesma, porque foi criada por Deus e vista por Ele mesmo como sendo muito boa. Vamos ver, você pode ver em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Contudo, a sua atual condição é de total corrupção, ocasionada pelo pecado. Sendo essa corrupção uma condição da natureza humana, está além de seu poder mudá-la. Isso só pode ser feito pela obra regeneradora de Deus na vida do pecador. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele dá mais um bom motivo pelo qual o homem natural é incapaz de obter a salvação por seus próprios méritos. Ele diz que Deus vos deu vida, estando vós mortos em seus delitos e pecados. Efésios 2, versículo 1. Um cadáver nada pode fazer neste mundo, nem mesmo em seu próprio favor, no intuito de tirá-lo da morte. O mesmo acontece quando uma pessoa está espiritualmente morta. Ela é totalmente incapaz de fazer ou mesmo de querer qualquer coisa, mesmo que seja para que ela saia da morte. Por tudo isso, o ser humano é totalmente incapaz de, por si mesmo, livrar-se de seu pecado e dos efeitos que o pecado produz em sua vida, inclusive no que diz respeito à salvação. Diante dessa realidade, sua única possibilidade de salvação está na graça de Deus. Devemos enfatizar, contudo, que a graça de Deus tem um outro lado, que com frequência nós nos esquecemos: a obra sacrificial de Cristo. É um erro lamentável julgar toda a verdade considerando apenas a parte que nos compete do todo. A graça de Deus, ela se evidencia nas obras da Trindade. O pacto da graça, por meio do qual somos salvos, foi pacto de obras para Cristo. A nossa salvação, ela é muito cara, custou o precioso sangue de Cristo, e isso longe de apontar para o suposto valor inerente de nossas almas. Isso revela o amor gracioso de Deus, que confere valor a nós. Então, nós somos salvos pela graça. A quinta sola solis deu glória, ou seja, somente a Deus a glória.
De acordo com o Catecismo Maior de Westminster, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Deus não divide com ninguém a sua glória. Isso está registrado em Isaías, capítulo 42, versículo 8. E Ele governa a história de modo que em tudo Ele seja glorificado. Veja como Ele fez isso na história de Israel e da igreja. Deus escolheu o seu povo para a sua glória. Ele nos criou para a sua glória. Ele chamou Israel para a sua glória. Deus resgatou Israel do Egito para a sua glória. Ele levantou o faraó para mostrar seu próprio poder e glorificar seu próprio nome. Ele derrotou o faraó no Mar Vermelho para mostrar a sua glória. Deus poupou Israel no deserto para a glória do seu nome. E por todo o Antigo Testamento podemos ver outras situações assim. Também vemos isso na pessoa de Cristo. O Senhor Jesus buscou a glória de seu Pai em tudo o que fez. Ensinou-nos a fazer boas obras para glorificarmos a Deus. Advertiu que não buscar a glória de Deus torna a fé impossível. Ele disse que responderia às orações para que Deus fosse glorificado. Ele suportou sofrimentos até o último momento para a glória de Deus. Eu poderia falar aqui sobre ídolos e adoração aos santos que os reformadores tanto combateram há 500 anos atrás. No entanto, a realidade de grande parte da comunidade evangélica de nossa época faz com que esta doutrina tenha especial relevância e aplicação para o lado protestante nos dias de hoje. No mundo evangélico, uma imensa multidão de pessoas tem sido atraída por pastores que agem como heróis religiosos, canalizando para si mesmo uma atenção que deveria ser direcionada a Jesus, o único salvador e cabeça da igreja. Nesses movimentos, o líder se apresenta como revestido de autoridade espiritual máxima, pronto para solucionar problemas, curar enfermos, expulsar legiões de demônios, dar ordens e receber recompensas em nome de Cristo. Essa postura deixa em segundo plano a pessoa de Cristo, que é quem verdadeiramente soluciona, abençoa, cura, restaura, enfim, quem verdadeiramente age como Senhor da igreja e sumo sacerdote eterno. Uma coisa é o pastor ser fiel, ter um ministério abençoado e frutífero e levar a igreja a glorificar a Cristo, reconhecendo nele a fonte de todo bem, de toda a vida. Outra coisa é o pastor apontar para si mesmo, confiando em sua eloquência e em suas aptidões para arrastar multidões. A igreja é de Cristo e tudo que se faz nela deve redundar em glórias a Cristo e mais ninguém. Outro problema visto nesses grupos evangélicos é o uso de relíquias evangélicas. Copo de água em cima do rádio, toalhinha santa, sal grosso, água do Rio Jordão, lascas da Arca de Noé, pregos da cruz, manto de Elias e vai por aí. Tudo isso são relíquias modernas que chamam para si uma atenção que só devia ser dada a Cristo. Quem cura e abençoa não é a água do Rio Jordão ou a água cristalina de uma fonte borbulhante, não é o sal grosso nem o sal refinado, não é o manto de Elias nem de Pedro. Quem cura e abençoa, conforme a sua vontade soberana, é Jesus Cristo, o único mediador da nova aliança, o único Salvador, o único autor da vida. A adoração só é devida a Deus. Devemos nos lembrar disso não apenas quando somos convidados a agir de modo errado e nos curvar diante de uma imagem e oferecer orações a ela, mas também quando somos tentados a adorar as modernas relíquias evangélicas e até pelos líderes religiosos uma consideração muito maior do que é devida. Somente Deus deve ser adorado. O que aconteceu nos anos que se seguiram à reforma foi um tempo de muitas lutas, ações e reações. Mas o mundo nunca mais foi o mesmo. A liberdade de pensamento, o retorno da pregação do Evangelho e a centralidade da palavra de Deus na vida do povo
nos púlpitos das igrejas, nas universidades livres, na política e na economia. O mundo experimentou um novo tempo. 500 anos depois, e a igreja cristã volta a ter saudade do Evangelho. Nós vemos uma clara deformação da igreja novamente. A falta do Evangelho no centro da vida e da pregação da igreja. Então é tempo de buscarmos uma nova reforma. Quando Deus não é o centro da vida, a vida fora do centro se torna confusa, vazia e violenta. O evangelicalismo à brasileira não oferece o Evangelho, não chama o homem a arrepender de seus pecados e a se reconciliar com Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo. Então espero que, ao comemorarmos os 500 anos da Reforma, seja uma oportunidade para repensarmos os nossos caminhos diante de Deus e diante da sua palavra. Receba esta palavra em nome de Jesus. Muito bem, amigos telespectadores, igreja sempre se reformando. Esse é o desafio que nós temos nos dias atuais, e essa era a frase usada pelos reformadores há 500 anos atrás. Precisamos sempre voltar às Escrituras, à fé, à graça, à salvação através de Jesus, as 5 solas que eram pregadas pelos reformadores, pelos protestantes daquela época. Precisamos voltar ao Evangelho genuíno, o Evangelho que regenera e transforma o homem e deixa Cristo ser o centro da sua vida. Esse programa de 500 anos da Reforma Protestante, é para você analisar, é para você pensar, é um desafio para a vida de cada um de nós, tá? Para a vida de cada um de nós. E você, líder que está me assistindo, é um desafio também. É um desafio a voltarmos às Escrituras. Igreja sempre se reformando. Eu quero terminar esse programa agradecendo a sua audiência e convidando você a divulgar o nosso ministério, a divulgar as nossas mensagens, os nossos estudos que são transmitidos aqui na TV Caravela. Você que está assistindo pela internet, você pode divulgar aí para várias pessoas, para que mais pessoas sejam ricamente abençoadas. Convidamos você para o nosso próximo programa, se o Senhor permitir, se Jesus não voltar até lá, tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita paz, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz vencer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz vencer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o
levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanima. É como aquela mãe que não desiste. Você não me esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, tudo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, tudo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, tudo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus.